É, o casamento, o casamento judaico, ele é mais ou menos assim. A noiva está no tálamo, numa casa, né? E aguarda o noivo vir buscar essa noiva. E eu estou falando o mais próximo daquilo que Jesus está usando nessa parábola. É, então, essa noiva está lá, toda adornada, toda bonita, aguardando, cheirosa, aguardando o noivo, e ela guarda com o seu véu no rosto, né? É tudo a representação de Cristo e a igreja, mas o que eu estou te passando é o casamento literal judeu, do judeu. E em um dado momento, ninguém sabe quando, o horário correto, o noivo sai do seu lugar ou da sua casa e vai em procissão em busca da noiva. O que é isso? Nesse momento vão os amigos e os amigos do noivo e essas virgens mencionadas por Jesus, que são as amigas da noiva. O que, na verdade, vão os amigos do noivo, e quando Jesus chega ao local, estão as virgens, porque geralmente o casamento acontecia na virada do dia, ou até mesmo à noite, porque, na verdade, o, o horário em Israel não é igual ao nosso. O calendário lá é lunar e não solar. Então, por exemplo, porque a Bíblia menciona assim, e houve tarde e manhã do dia seguinte. Então, é diferente, é como se o dia lá começasse às 18 horas da noite. Para você ter noção, é uma coisa meio louca. Né? Então, para a gente, o entendimento que esse é o fim do dia, para eles é o início do dia. É meio que estranho, né? O dia termina às 18 horas, porque é o calendário lunar. Então, o sol se põe, acaba o dia. Entendeu? Por isso que fala das festas de anos, as colheitas, é tudo baseado nesse tipo de coisa. Por isso que eu falei, é muito importante entender essa cultura. Se o cara não entende essa cultura, ele não tem profundidade nenhuma. Né? Então, cada detalhe nessa parábola, cada palavra tem um significado. Então, o noivo vem. Ó, o choro pode durar uma noite, a alegria vem pela manhã. O noivo vem. O noivo vem. Porém, o noivo demora. Mas quando ele chega, essas virgens que são as que cuidam da noiva, aquelas que estão com a noiva, elas estão com sua lâmpada, a lâmpada e seus azeites, para que quando o noivo viesse, que era de noite, elas iluminassem o caminho do noivo com a sua noiva, para chegar na casa da noiva. E ali existiam as festas, que também é uma tipologia das 7 festas judaicas, sendo a última dos tabernáculos. Porque o noivo vai tabernacular, vai para a cabana com a sua noiva. Então é uma coisa linda de ponta a ponta. Que por isso que eu falei, eu não tenho como escrever, que eu ia durar um ano escrevendo. Entendeu? São as 7 festas judaicas que se cumpriram apenas 4. Qual é, Peterson? A Páscoa, que é a morte do Cordeiro. As primícias, Jesus é a primícia do que dorme. Os pães asmos, ele é o pão sem fermento, que significa a ressurreição. E a festa do Pentecostes, que é a descida do Pentecostes, do dia do Espírito Santo, em Atos 2. Só, já foram 4 festas judaicas. Mencionadas, se eu não me engano, por mim, já acho que eu já mencionei as 4. E quais são? Mencionei as 4. Páscoa, primícia, pães ácimos e Pentecoste. Qual é a quinta festa, Peterson? A quinta festa judaica é a trombeta, ou seja, a trombeta soará. E aqueles que estão em Cristo serão arrebatados, serão transformados num abrir e fechar de olhos. Então, tudo tem uma tipologia. Eu falando assim, se torna mais difícil de entender. Mas eu vou voltar sempre ao texto, aquilo que a gente está falando, para você entender o casamento judeu e o que Jesus fala. Entendeu? Então, Jesus, quando está mencionando aqui, ele está mencionando isso tudo. Quando ele fala do casamento judeu, ele está falando disso tudo, e o judeu está entendendo. Então, quinta e a sexta festa
o dia de Yom Kippur, ou seja, o julgamento final, e a sétima festa, que é o juízo, a sétima festa, os tabernáculos. Deus é lindo, que é as festas das cabanas. Oh, Deus, dá vontade de falar mistério aqui, de tão lindo que é, né, a festa das cabanas. E algumas igrejas eles fazem, ou tabernáculos, porque Deus tabernaculou com seu povo, habitou no meio do seu povo, o meio do centro do mundo é Jerusalém, a cidade da paz, Jerusalém, a menor cidade, a desprezível, porém ele escolheu o centro do mundo para habitar conosco, Jerusalém física. Então, necessário entender, essas virgens tinham que ter suas lâmpadas e outra, o azeite, para que quando o noivo chegasse, elas clareassem todo o percurso e o local onde seria a festa do noivo. Elas teriam que ter tanto essa lâmpada, eu só vou falar do que está na parábola, mas algo muito peculiar também era a vestimenta das virgens. Lembrando que as virgens eram só as amigas da noiva e não a noiva. Porém, entendeu? Jesus nessa parábola ele vai falar que são 10 e isso tem outro simbolismo. Então, essas noivas, essas virgens mencionadas aqui, são as amigas da noiva, aquelas que estão com suas lâmpadas, seus azeites, que quando o noivo chega, ela ilumina toda a casa, ela ilumina o local da festa, ela ilumina as ruas das festas, ela ilumina todo o local com suas lâmpadas. Amém? Entendemos então quem são essas virgens mencionadas por Jesus em um casamento judeu.